Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Dicas Práticas de Português para concursos aqui do canal. Lembrando que esse é o episódio número 9. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é muito importante que você veja cada uma delas, porque eu dou várias dicas práticas e simples para você utilizar na hora da sua prova. Então é muito importante que você assista às aulas anteriores e faça as anotações. Aqui, hoje, nesse episódio número 9, eu vou te dar uma dica bem simples, prática e rápida sobre crase, especificamente sobre palavras no plural. Eu vejo que muitas pessoas erram esse tipo de construção na hora da prova, ou se não erram, ficam em dúvida. Então eu vou mostrar para você qual é a linha de raciocínio, como você deve pensar na hora da sua prova para não errar esse tipo de construção com palavras no plural. Então nós temos aqui a mesma frase, só que com uma pequena modificação, com uma pequena alteração. Na primeira, ela diz o seguinte: o benefício não se aplica a pessoas desta fila. Você está vendo que aqui não há o acento indicativo de crase. Na segunda, a mesma construção. O benefício não se aplica agora às pessoas desta fila com o acento indicativo de crase, portanto. E a grande pergunta é: professora, por que na primeira frase não existe o acento indicativo de crase e na segunda esse acento grave está presente? O que você deve lembrar antes de tudo? Que a crase é basicamente isso aqui, ó, a fusão. Fusão de quê? De duas vogais iguais. Eu preciso ter um A, que no caso aqui vai ser uma preposição, e um A que vai ser um artigo. Ah, professora, só pode ser artigo? Não. Pode ser também o A inicial do pronome demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pode ser o A inicial do pronome relativo e etc. Existe um vídeo que eu falei sobre todos esses casos. O que eu quero focar aqui é algo bem específico para essa construção. Então, a fusão vai acontecer entre o A preposição e o A artigo. Então lembre-se disso, a crase é a fusão de quê? Dois elementos. Se eu só tiver um elemento, vai haver fusão? É lógico que não. Se não há fusão, não há por que pensar em colocar o acento grave. Vamos analisar a primeira frase, que aí você vai entender exatamente aonde eu quero chegar. Ora, o benefício não se aplica a pessoas desta fila. O que não se aplica a alguém. Você percebeu que a forma verbal pede uma preposição? Aqui nós temos uma preposição que é uma exigência da forma verbal. Ora, e depois dessa forma verbal eu tenho o nome pessoas, o substantivo pessoas. Só que esse substantivo vou colocar aqui embaixo para você nunca mais errar esse tipo de estrutura, esse tipo de frase na sua prova. E lembrando que qualquer banca organizadora vai explorar isso na prova. Pode ser FCC, pode ser Consulplan, pode ser IBFC, pode ser SESP, pode ser ESAF, pode ser SESGRAN Rio, não importa. Isso aqui realmente causa dúvida e o meu objetivo hoje é eliminar de uma vez por todas essa dúvida. Então você viu que pessoas é um substantivo, só que esse substantivo está empregado no seu sentido genérico. Ah, professora, mas como é que você sabe isso? Justamente porque não existe o artigo para determinar o substantivo pessoas. Isso quer dizer que este A é apenas uma preposição exigida pela forma verbal aplica. Logo, se eu só tenho um elemento, eu não vou colocar o acento indicativo de crase, porque é muito lógico. Eu falei no início que a crase é a fusão de dois elementos. Se eu só tenho um elemento, não há por que existir fusão, portanto, nós não temos o acento indicativo
de crase. Então, o substantivo pessoas está empregado no seu sentido genérico. Não existe o artigo aqui para especificar o nome pessoas. É diferente da número 2. Quando ele fala o benefício não se aplica às pessoas, agora tudo mudou de figura. Por quê? Nós temos aqui a forma verbal que exige uma preposição, não se aplica a alguma coisa ou a alguém. E nós temos aqui um artigo especificando o substantivo pessoas. Então agora nós temos as pessoas. O substantivo está empregado no sentido específico. Nós temos um artigo para determinar o nome pessoas. Opa! Eu tenho uma preposição e eu tenho aqui um artigo feminino definido, plural, para determinar, para especificar o substantivo pessoas. Se eu tenho dois elementos iguais, o que acontece? Uma fusão. Logo, eu preciso marcar essa fusão com o acento indicativo de crase. Por isso que aqui existe o acento grave. Diferente da número 1, porque aqui nós temos apenas uma preposição, ou seja, o substantivo não está determinado, não tem um artigo aqui para especificar esse substantivo. Se nós temos apenas um elemento, que nesse caso é a preposição, logo não haverá o acento indicativo de crase. Essa é a forma mais simples, mais prática e mais objetiva de você analisar esse tipo de frase, esse tipo de construção e determinar se existe ou não o acento indicativo de crase, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se esse vídeo foi útil para você, se essa dica foi útil para você, dê um like aqui no vídeo, porque é dessa forma que eu sei que esse conteúdo é importante para você e faz diferença na sua preparação. Então não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!